paz do Senhor, muito bom dia. Pegue a sua xícara de café e a sua Bíblia, pois você está no Café com a Palavra. E hoje, dando sequência, sobre o tema que nós temos, que o Senhor colocou no nosso coração, sobre o poder capacitador do Espírito Santo. Nós falamos do discipulado, falamos da importância de reconhecer o chamado que Deus fez, de receber aquilo que o Senhor quer nos entregar, e o pastor começou falando da necessidade de sermos revestidos e capacitados para fazer aquilo que Deus deseja através da nossa vida, agora na vida de outras pessoas. E o texto que eu gostaria de usar para meditação encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1 e 2, e depois a gente vai para o 22, 23 e 24. Amém? Cumprindo-se um dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Glória a Deus. Irmãos, como bom pentecostal que somos, é um texto que fala muito ao nosso coração, é um texto que fala muito ao meu coração. Nós cremos no poder capacitador do Espírito Santo, nós cremos nos dons e maravilhas através do Espírito Santo. E esse texto, para mim, é muito importante, como nos discípulos, nós falamos de Pedro, eu particularmente falei de Pedro no último devocional, e agora vamos falar de Pedro novamente. Aqui, Pedro e os demais, obedecendo uma ordenança do Senhor Jesus, assim como nós aprendemos, estavam todos reunidos em Jerusalém e no mesmo lugar. E veio a promessa do Senhor sobre eles, a promessa que havia sido profetizada pelo profeta Joel. É a descida do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, tomado de poder, tomado do dunamis, como o nosso pastor falou, tomado da habilidade do Espírito Santo, o mesmo Pedro que antes negou a Jesus durante a crucificação, agora se põe em pé diante de homens. Se põe em pé diante de homens, aonde 3.000 foram salvos. Então, ele se põe e com autoridade. A autoridade de Pedro? Não, muito pelo contrário. A autoridade do Espírito Santo. E agora fala a esses homens com autoridade, expõe a palavra, expõe um texto e vai falar com autoridade. Autoridade mesmo, autoridade que somente o Espírito Santo dá. E nós vemos que o mesmo Pedro que antes tinha medo, agora o Senhor o reveste de coragem. O mesmo Pedro que antes era inseguro, por muitas vezes inconstante, agora seguro daquilo que está falando, constante na sua pregação. E uma coisa que me chama muita atenção é que Pedro fala com autoridade, mas o centro não é a vida dele. O centro não são os demais discípulos. O centro é Jesus Cristo, a promessa do nosso Senhor, e exaltando ao nosso Senhor Jesus Cristo, falando que as ânsias da morte não foram suficientes, e falando que aqueles que haviam o crucificado agora reconheciam o poder de Deus. Então reconheciam o poder através do Espírito Santo. O que também chama muito a minha atenção e enche o meu coração de alegria é que nós não vemos homens preparados, nós vemos homens que foram chamados, homens que após a morte de Jesus voltaram a fazer aquilo que não era lícito fazer, voltar aquilo que não era para eles ter feito. Então nós vemos que neles mesmos, e Pedro aqui em específico, não havia capacidade nenhuma. Porém, quero chamar a sua atenção. O Espírito Santo transformou um homem
que era incompleto em um homem completo através do Espírito Santo, através de ser revestido. E também podemos discorrer que assim como Pedro, os demais também, assim como nós veremos adiante, homens também que se colocaram diante de multidões, diante de situações que nós vemos que para um homem comum não é normal passar. E da mesma maneira que nós vemos aqui um homem que foi chamado, agora ele é revestido a chamar. Então, o mesmo Pedro que foi chamado a apacentar ovelhas, ali ele está pregando o evangelho, ali ele está, através da vida dele, pessoas foram salvas, pessoas foram convertidas. E também me chama a atenção que nós não somos chamados para ser curados, nós somos chamados para ser curados com um propósito. Podemos dizer que, assim como o nosso pastor falou, que o Espírito Santo, ele não vem curar externamente, mas vem curar internamente. Eu não sei as ânsias que Pedro tinha, eu não sei os medos que o próprio Pedro tinha, mas nós vemos que aqui não há um homem revestido de medo, nós vemos que há um homem revestido do poder do Espírito Santo. Diante desta palavra, eu quero te desafiar, por assim dizer, quero lançar um desafio prático. Nós vemos que existe a teoria, existe a capacitação do Espírito Santo, então eu quero convidar você a ler a Bíblia, você convidar o Espírito Santo para te ensinar a como ler a Bíblia, a te ensinar o que você está lendo, e depois disso, que amanhã, hoje mesmo, durante a tarde, você tenha a oportunidade de testemunhar. Porque é para isso que fomos chamados, testemunhar para alguém, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo da escola. Fala assim, Senhor, eu não sei o que falar, mas eu li, eu ouvi no devocional que o Espírito Santo capacita. Me capacita, me ajuda a testemunhar daquilo que o Senhor fez na minha vida, me ajuda a testemunhar daquilo que eu li na Bíblia. Este é o meu desafio, se podemos dizer assim, né? Eu gostaria de te desafiar a uma ação prática. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos convidar o Espírito Santo a entrar no nosso âmago, convidar o Espírito Santo a nos revestir, a nos capacitar. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por este trabalho, por esta oportunidade, Senhor, de entrarmos em lares, ó Deus, Pai, de acompanhar pessoas, ó Deus, durante o trajeto do trabalho, Senhor Jesus. Pai, nós temos lido, Senhor Jesus, que o Senhor chama, mas o Senhor também capacita, ó Deus. Pai, e assim como o meu coração queima, Senhor, eu creio que o coração de outras pessoas queimam, ó Deus, por trabalhar na tua obra, ó Deus, para testemunhar e testificar daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, mas muitas das vezes, Senhor, é impedido, ó Deus, ou por medo, Senhor Jesus, por não se sentir capaz, ó Deus, ou por algum outro motivo, Senhor, por vergonha, mas eu quero convidar o Espírito Santo, tenha liberdade, faça conforme a tua vontade sobre as nossas vidas, faz conforme o teu querer, Senhor Jesus. Pai, nós cremos que nós precisamos ter um coração disponível, ó Deus, para aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer neste tempo, ó Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer neste mês, o mês que vem, Senhor Jesus, mas nós não desejamos estar em outro lugar a não ser no centro da tua vontade, ó Pai. Capacita-nos, ó Deus, reveste-nos, ó Deus, do teu poder, Senhor Jesus, reveste-nos, ó Deus, para testemunhar e testificar daquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Senhor, meu Deus, assim eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esse trabalho tem te edificado, tem te ajudado de alguma maneira, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você não é inscrito, quero te convidar a clicar no sininho para você receber as notificações. Curte esse vídeo se de alguma maneira ele tem te ajudado. Compartilha com alguém que você acha que precisa também ouvir essa mensagem. E dê sugestões, testemunhe também através dos comentários. Amém? Deus abençoe.